Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Nesta edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, vamos conversar com Guilherme Cury, professor e pesquisador de ciências sociais e músico. Lembrando a quem nos acompanha que agora também estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Boa noite a todas e todas que estão no ao vivo. Boa noite, André, Mohamed, Alan, Guilherme, nosso convidado. Eu vou repetir um pouco do que foi dito para quem está acompanhando também pelo GGN, mais cedo no Observatório do Oriente Médio, junto com o Walid Rabai e o Robson Kardorf, que são da diretoria da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Vamos lá. Apareceu essa semana, ou nos últimos 4 dias, o plano macabro que já se imaginava que ia ocorrer. Não é brincadeira o que está vindo por aí. Se não bastasse o genocídio, se não bastasse a tentativa de criar uma cidade / campo de concentração em Rafah, ao sul de Gaza, na divisa com o Sinai egípcio, agora uma suposta, aspas, fundação dos Estados Unidos arrumou a solução ideal para combater o Iêmen e colocar um problema no chamado chifre da África. Vou explicar. A Somália entrou em guerra civil em 1991. Teve intervenção dos Estados Unidos no penúltimo ano do governo Bush pai e nos primeiros 2 anos do governo Bill Clinton, de 1991 a 1994. Hollywood consagrou essa intervenção naquele filme mentiroso, Falcão Negro em Perigo. Como se não bastasse, teve uma segunda guerra civil que também se mistura com a guerra entre a Somália e a Etiópia, alimentada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tiveram a brilhante ideia de combater as chamadas União das Cortes Islâmicas da Somália, que era uma composição de 15 forças, das quais a mais fraca, menos incidente, era chamada de A Juventude, Al-Shabaab. Essa ideia idiota, alimentada também por uma rivalidade com a Etiópia e pela implantação da guerra ao terror de quem, né? Na África, quando na época a base do Comando Africano era no Quênia, proporcionou a invasão da Somália e praticamente desconstituiu o governo da União das Cortes Islâmicas. O governo títere que assume na Somália perde 2 fatias do território. 20% mais ou menos estão sob o controle da Al-Qaeda, a sua filial na Somália, que é o Al-Shabaab, que era ridícula, ínfimo o seu poder até os gringos fazerem a intervenção, e depois, só por coincidência, a Al-Qaeda fica forte, né? E não foi a primeira vez que isso aconteceu. E uma parcela de uma província rebelde chamada Somalilândia,
que tem 4,5 milhões de habitantes e ocupa uma posição muito importante no Mar Arábico e no chamado Chifre da África. E mais ou menos poderia se contrapor ao Iêmen sem a força da marinha iemenita. Pois bem, para a Somalilândia, a fundação dos Estados Unidos teve a brilhante ideia de aportar 50 bilhões de dólares e transportar para lá à força, olha isso, Mohamed, no mínimo 800 mil palestinos. Dizem eles que vão ter incentivo financeiro. Incentivo financeiro entre a fome e o bombardeio. E aí, o saldo de tudo isso é que se esta remoção e esta limpeza étnica se suceder, a população palestina na Somalilândia seria 1 para cada 6 naturais do país, que seria premiado com o reconhecimento pelo Departamento de Estado e aliados da OTAN na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, hoje a Somalilândia é o maior território de um país não reconhecido no sistema internacional. Seria reconhecido como um país se abrigasse os expulsos de Gaza. Ao expulsar a população palestina do seu território histórico, essas pessoas saem do guarda-chuva do direito ao retorno de refugiados e saem do guarda-chuva da agência da ONU, cuja relatora especial, Francesca Albanese, é uma pessoa muito digna e tem muita coragem de denunciar os crimes de Netanyahu. Para terminar, os Estados Unidos são tão comprometidos com a chamada guerra ao terror na África que o comando africano, que seria um comando combatente para se contrapor às redes salafistas da Al-Qaeda ou do Daesh, se localiza em Stuttgart, Alemanha. Porque essa gente é tão cretina, tão covarde, tão asquerosa, que planta o problema e sai correndo. Quem combate o salafismo, quem combate os takfiristas, hoje na África, são os países do Sahel, liderados por Ibrahim Traoré, à frente de Burkina Faso e outros aliados. E não as equipes militares do comando africano, que não servem para nada, a não ser para garantir contratos ridículos, aonde um mineral que vale 100 é comprado por 4. Tal como a França vinha fazendo até tomar um lindo pé na bunda de vários países africanos, incluindo o Senegal, da onde ela foi ocupante. É para essa situação que querem mandar a população palestina, a qual, desesperada de fome em Gaza, ficaria desempregada na Somalilândia e seria um alvo muito fácil para o recrutamento salafista de uma juventude sem expectativa, sem esperança e longe do guarda-chuva da OLP. Vamos para o programa. A gente acha que já viu de tudo e a cada semana o genocídio em curso contra o povo palestino nos surpreende mais ainda pela brutalidade criminosa do Departamento de Estado dos Estados Unidos e de Tel Aviv, esse protetorado colonial de Washington na Palestina ocupada. Obrigado, vamos pro programa. Valeu, Bruno, obrigado. Bom, pessoal, vocês que estão nos acompanhando nesta transmissão, deixa aqui o seu like, curta e compartilhe o nosso programa. É muito importante seu apoio. E também, daqui a pouco o Alan coloca aí na tela, isso aí, Alan, o nosso Pix é muito importante para a continuidade do programa, né? E a sua sustentabilidade. E agora vamos conversar com o Guilherme Cury, pesquisador de ciências sociais e também músico. Cury pesquisa a representação árabe no Brasil, desde os discursos que os próprios imigrantes publicavam no século passado aos discursos atuais produzidos nas novas mídias. O pesquisador é ligado ao programa de pós-graduação em comunicação da Escola de Comunicação da UFRJ, Pesquisa Mídia e Mediações Culturais. Guilherme, bem-vindo. Boa noite, André, muito obrigado. Boa noite, Bruno. Boa tarde, boa noite, Mohamed. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre essa minha pesquisa, sobre a representação, que é uma questão política, acima de tudo, né? Quando a gente está
lidando e falando sobre representação, a gente está debatendo política, sim, e conversar um pouco sobre essa minha pesquisa. Só uma pequena correção: fui ligado ao programa de pós-graduação da UFRJ e hoje estou indo para a Espanha trabalhar em outra universidade no curso de Relações Internacionais, então já não estou mais ligado ao UFRJ, só para fazer jus aí à universidade para onde eu estou indo trabalhar agora em setembro. Opa, muito obrigado, Guilherme. É importante essa informação. Guilherme, você em sua pesquisa... Universidade de Marbella, na Espanha, só para, desculpa, corrigindo isso aqui. Ah, legal, obrigado. Guilherme, você em sua pesquisa aborda os estereótipos construídos pela mídia em relação ao povo árabe. Você, a partir disso, pode fazer uma avaliação com um recorte em relação à população palestina, contextualizando? Sem dúvida alguma, querido. É muito óbvio, muito saliente. A gente vê hoje, né, o quanto o resultado dessa opressão, dessa violência, desse genocídio que começa lá em 1948, e toda a construção do estereótipo do árabe em si, que é produzido pelas mídias em todos os sentidos, né? E não por menos que eu denomino, né, a produção, a comunicação contra-hegemônica intelectual árabe, não só no Brasil, mas na diáspora, né, como um instrumento político de luta, né, que justamente hoje que nós estamos fazendo é uma ação, por que não contra-hegemônica, nos termos de Raymond Williams, para fazer jus ao autor, que se inspira em Gramsci, em Lenin, enfim, no conceito de hegemonia, né? Então, o que a gente está fazendo hoje é uma tentativa de elucidar, né, questões importantíssimas, né, sobre o genocídio em curso que a gente está vivendo, né, e por que há toda essa legitimação, né, ou essa naturalização, que eu acho melhor, né, do genocídio em curso. Nós estamos vivendo hoje, historiadores apontam, cientistas políticos apontam, todos nós já sabemos, por que não também referência ao Holocausto, né, que aconteceu, e hoje a gente tem um genocídio. A gente vive a maior catástrofe humanitária desde do século XXI, sem dúvida alguma, né? E, ao mesmo tempo, as grandes mídias, não só televisão, ou, obviamente, os grandes veículos digitalmente hoje também naturalizam e não só contribuem para isso, como quando cancelando ou diminuindo. Os algoritmos têm lados, a gente sabe disso, né? Os algoritmos têm lados e a gente está muito ciente disso. Eu fui pesquisador recentemente do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e pesquisando questões digitais, nas plataformas digitais, e é claro, é evidente, né, que os algoritmos têm lados, e a necessidade que a gente tem da regulamentação das redes sociais e das plataformas digitais, né? Então, simplesmente, grosso modo, Mark Zuckerberg, que é o dono de praticamente Facebook, todos, a gente sabe muito bem o que Zuckerberg, qual a origem ou o sobrenome que daremos a isso, em toda a mídia ocidental, o quanto ela é ligada à ideologia fascista, sionista, né, que a gente tem hoje. Então, como isso é naturalizado e como isso influenciou. Então, a minha pesquisa, mas, na verdade, a minha pesquisa ela não foca nessas questões, mas o combate a isso. Como intelectuais árabes brasileiros ou árabes na diáspora construíram e tentaram, e até hoje isso se dá, né, de diferentes formas, né, que a gente desconstrua determinados discursos que estão impregnados, né, na nossa concepção de mundo ocidental, hegemônico, enfim, que a gente pode debater. Então, não tem como a gente não ligar uma coisa a outra, o genocídio palestino, com todo esse silenciamento da mídia e silenciamento físico, né? Recentemente, ontem, né, a gente teve o assassinato do 5 colegas jornalistas da Al Jazeera, né? Então, mais um absurdo dos absurdos, então, o silenciamento da verdade, né, que a gente pode até colocar nesses termos, né, de 5 jornalistas que estavam ali trabalhando, trazendo ao mundo informações importantíssimas, enfrentando diversas situações das dificuldades que a gente nem imagina, né, que um ser humano possa passar, né, e são assassinados pelo exército israelense. A gente vai falando e vai ligando uma coisa a outra, aí a manchete da Globo, né, seria
que o número de mortos, de jornalistas mortos em território palestino é 5 vezes maior que na Segunda Guerra Mundial, né? Algo relativo. Eu posso estar cometendo um equívoco numérico preciso aqui, mas é algo nesse sentido, né? Não sei se quantitativamente, mas se pudermos fazer essa comparação. Mas, enfim, a mensagem da Globo, do G1, é que foram assassinados, mas não coloca assassinados por quem? Então, aquele sujeito, né, aquele que é obscuro, que é silenciado, ou que o não dito também é uma forma obviamente, de ocultar. Israel, o exército de Israel sionista, extrema-direita, matou o maior número de jornalistas desde a Segunda Guerra Mundial. Por que não é um Perfeito. Talvez se fossem jornalistas israelenses ou até mesmo ucranianos, certamente saberíamos. A desumanização, aí nós vamos cair em várias questões que a gente fica atento, né? Que a gente é atento, a gente fica o quanto absurdo e quanto as manobras são maquiavélicas, são uma forma extremamente perversa, né? Eu acho que a palavra é essa. Mohamed. Guilherme Cury Habib, seja bem-vindo. Né? Bruno, fiquei chocado com o editorial, eu não assisti o programa. Isso acabou de me impactar demais. Né? A genialidade do genocida, né? Da maldade, parece que não tem limites, não tem fronteira, arquitetura por dinheiro. Né, esses planos, desses perversos sionistas, né, lobistas, plutocratas dos Estados Unidos e do mundo todo, do seu Trump querendo a sua Riviera, não tem limites, não tem alma, não tem um mínimo. Né, Sataniarro e Trampiarro, que seja, o capeta, os 7 peles, não tem limites. O mundo precisa se levantar urgente, urgente, urgente. É povo na rua. Nós precisamos de povo na rua, é isso que nós precisamos. Mas, Guilherme, né, são 238 jornalistas já assassinados. Obrigado pelo número. 500 feridos. Quer dizer, isso em 600 e alguns dias, quer dizer, é praticamente um dia, pula 2, outro dia um jornalista é morto. É um absurdo. A gente está chegando a 222 mortos por fome, né? Sendo 101 crianças mortas por fome. E ainda eles querem jogar esse povo lá para reconhecer um tal... Como é que é o nome, Bruno? Dessa terra, do chifre da África? Na Somalilândia. Somalilândia. Isso, em português seria isso. Somalilândia. Eles vão preferir a morte. Isso com certeza eles não vão sair. Não vão sair. Não tem como sair. Estão todos mortos. Já eles não vão entrar nesses barcos para ir para Somalilândia. Esquece. A terra palestina é terra dos palestinos e ponto. Gaza é palestina. Somos todos hoje filhos de Gaza. Essa é a verdade. A gente vê tanta atrocidade, tanta barbárie, né, que eu me sinto filho de Gaza. Eu nasci em Santa Cruz por acaso. Hoje eu sou filho de Gaza. Como todos devem se sentir filhos de Gaza. Mas voltando à entrevista, Guilherme, eu gostaria que tu falasse, eu acho que é o teu avô, que é libanês, né? Que veio... Pois a inspiração da minha... Desculpa, queria falar mais alguma coisa, mano? Não, é o teu avô que veio, né? Ele que... Sim, meu avô veio muito novo, né? Que como muitos, né? Como a grande migração a partir do século XIX, né? Final do século XIX. Meu avô Melik Curialau, ele vem novinho, migra com meus bisavós, né? Para o sul do Brasil, para a cidade de Rio Grande, de onde eu falo agora. E para o Porto aqui, né, que foi um dos primeiros locais onde chegaram, assim como Porto de Santos, Rio de Janeiro, então as cidades portuárias foram os primeiros locais onde as migrações, né, acontecem, né, e Rio Grande, não diferente, recebe esse grande número de cristãos, maioria maronita, né, do final do século XIX,
e meu avô também, mascate, caixeiro viajante, como muitos, a história se repete em vários locais e regiões do país, né? E uma coisa que é curiosa, né, também, que a minha pesquisa vai observar, né, que a segunda geração, né, ela é caracterizada pela intelectualidade ou inserção, né, começam a estudar, né, então o árabe em si, ele investe muito na educação, né, e na mistura, né, o árabe é uma cultura que ele se mistura muito, né, então o Brasil ele é muito mais árabe do que a gente imagina, né, o próprio Rio Grande do Sul, então, e esses estereótipos, aí já fazendo já um link à pergunta do André, eles são feitos propositalmente, né, para que haja essa diferenciação, o árabe sempre caracterizado. Tem uma pesquisa porque eu estou abrindo aqui meu livro novamente. Esse aqui é o meu livro, pessoal, que para quem quer, enfim, pode download também no site da UFMG, ele está em e-book, né? O Jacques Charin, em 2007, né, ele lança um documentário, né, The Real Bad Arabs. Ele faz uma análise, né, de todos os filmes hollywoodianos, né, e ele chega a uma conclusão que 98% dos filmes do árabe é caracterizado ou como perverso, contrabandista, machista, com várias, sempre de uma forma, de um estereótipo sempre ruim. E a partir de 2001 a gente tem um árabe terrorista, né? A partir daí o árabe ele é visto sempre como sinônimo de terrorista, perigoso. Então isso é uma desumanização que acontece. Então vamos matar os terroristas palestinos e a descontextualização total, né, de uma história que se tem e do profundo entendimento dessas questões. Então há todo Mas o árabe ele sempre esteve e está até hoje, né, na nossa sociedade, e muito forte também na representatividade política, né? O Brasil é repleto de árabes na política em diferentes polos, né? Não, tanto polo progressistas na direita, enquanto a gente tinha um debate democrático. Hoje em dia eu acho que o debate já não há mais um debate claro e evidente, porque se debate a partir de fatos, né? Então, hoje em dia a gente debate a partir de crenças de uma verdade, de uma realidade que não existe, né? Há uma produção de verdades, né, que a gente tem a partir disso, né? E a Palestina vive também, é refém disso, né? Além de tudo, é refém dessas fake news e de desinformação muito grande, né? Mas o árabe ele sempre teve isso, né? Essa intelectualidade dessa segunda geração, terceira geração, que seria a minha, né? É muito ativa, né? Muito altiva, e está sempre tentando reivindicar em várias questões, em vários setores, né, do Brasil. Os sírios libaneses vieram antes, os palestinos vieram depois. Né? Isso, claro. E todos chamados de turco. Né? Então... exato, isso já é um estereótipo que se luta contra, né? Muito, a gente se ofende porque a gente estava sob domínio. Tanto a Síria como o Líbano e a Palestina são conhecidos como povos do Levante. Né? Isso é importante, saber que a gente tem uma conexão muito forte com o Líbano e com a Síria. Mais o Líbano e a Síria do que com a Palestina. Né? Mas a Palestina, ela está. Né? E na Palestina tem pretos, pessoas claras, né? Tem islâmicos, cristãos, né? Judeus, né? Palestinos em 48. Então essa colonização ela veio de jeito. Mas uma coisa que eu te pergunto, Guilherme, a segunda pergunta, é de que forma a academia e as mídias independentes podem desconstruir essa visão sobre os povos árabes, criada para a chamada mídia ocidental, que é produzida também aqui no Brasil. Esse soft power que denigra a nossa imagem e nos coloca para baixo. Desumaniza. É um grande Depois desafio. até eu queria contar uma experiência própria que eu passei em relação a essa questão de estereótipo. Depois eu conto. Olha, eu não... Quiçá eu tivesse essa resposta pronta para essa solução, né? De como que a gente pode... Porque é muito desigual, como eu já falei anteriormente,
os algoritmos têm lados, eles têm lado político, então a mentira ela propaga muito mais que a verdade, a desinformação, fake news. Mas, obviamente, uma das questões que eu acho importantíssima, isso que a gente está fazendo agora, que é um jornalismo de diáspora, né? Porque, afinal, nós estamos falando, ainda vivemos sobre a concepção do Estado-nação, enfim, a gente ainda vive nessa lógica de pensamento, né? Mas uma das formas potentes é por dentro, né, desse mundo, né, seja aqui na América, né, em todo. Eu acho que o não silenciar é o que a gente. Eu me impressiono quem ainda hoje fica quieto, silenciado com tudo isso que a gente está vivendo, né? Muita gente vai se arrepender, tristemente, assim como se arrependeram lá quando acontece a grande catástrofe com o povo judeu, né? Que ironicamente a gente está vivendo isso, né? E obviamente, eu acho que no lado a psicanálise explicaria até melhor do que eu como que isso funciona, né? Que é muito triste, né? Muito esse espelho, né? Que acontece e longe, né? Obviamente, nós somos acusados muitas vezes erroneamente de antissemitas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso é uma outra construção proposital, né, que não pode criticar Israel, que você está sendo antissemita, que não tem uma grande besteira, né? Basta olhar atentamente a história, né? Basta ver, mas que também tem a sua parcela, né, de alguns progressistas olhando assim por parte da mídia hegemônica, porque a mídia hegemônica é sinônimo da intelectualidade judaica cristã, né? Se a gente parar para pensar quantos intelectuais judaicos cristãos a gente conhece, né, ou judeus, né, que estão, né, presentes na nossa representação de mundo, né, seja no cinema, seja na música, seja nas emissoras de televisão, seja onde for. Então, é um grande desafio. A gente vive hoje uma grande mudança, obviamente. Essas grandes, eu sou muito partidário, eu acho. Eu coloco muita fé nessas novas concepções de mundo a partir do que o Brasil também hoje se propõe. É uma coisa interligada à outra, né? Hoje o Brasil se propondo nessa combate, né, a nossa autonomia, quando o Brasil entra nesse embate com a extrema-direita norte-americana, a gente está falando também de um pensamento de um novo mundo, né? De uma construção de um novo mundo, né? De novas perspectivas em todos os campos, né? O soft power também, se a gente for parar para pensar falando em soft power, como ele está presente, né? Como a gente olha hoje as culturas asiáticas é diferente, né? A juventude hoje consome K-pop, consome muita coisa que mudou já com tudo isso que a gente está vendo hoje, presenciando, né, no declínio do Império Norte-Americano, né? Que a gente também está presenciando isso, né? A gente presencia hoje o declínio do Império Norte-Americano, desesperado, né? E tentando, de uma forma ou outra, tentando desesperadamente sobreviver, né? E manter o imperialismo vivo. Né? Guilherme, terminou, Mohamed? Eu posso ir? Sim, pode, por favor. Tranquilo. Guilherme, agora sim, provavelmente, obrigado, boa noite por estar aqui. Temos mais em comum do que se imagina. Também sou bisneto de mascate libanês, de origem maronita. Por sorte, eu sou neto de um avô que era panarabista, não era da direita da colônia, creio que é a mesma situação tua. E não sou natural, mas eu morei no Rio Grande também, sou quase fui rio-grandino por adoção durante um tempo. É uma brincadeira, né? Mas Cury ou Huri é o sobrenome mais comum no Brasil, né? É o mais popular dentre os patrícios, né? É o nosso Silvio, então é muito bacana isso. Uhum. Guilherme, a pergunta que eu tenho, ela é meio delicada, mas vai quanto à sua pesquisa, não de uma análise histórica. Como é que você percebeu a aceitabilidade da tua pesquisa se é que teve esse retorno, né? Com patrícios, com primas que não eram do campo progressista? Chegou a ter essa percepção? Gerou esse incômodo?
A pergunta sincera, se você pudesse trazer para nós, seria bacana. Sim, de modo geral, por isso que a coisa também é no soft power que a gente entra nesses ambientes, né? Os lugares que eu mais consumi o meu livro, ou vendi o meu livro, enfim, foram em associações sírio-libanesas, ou festas, ou momentos, né, que eu me chamam para dar palestra, ou fazer uma fala, enfim. E às vezes, claro, que gera um certo incômodo. Gera um certo incômodo porque não tem como, e a gente sabe, descolar uma coisa da outra. Então, claro que gera um certo incômodo, gera um certo desconforto, né? Mas eu fico muito contente quando eu consigo fazer isso. Eu gosto quando gera esse desconforto, porque é sinal que, sim, estamos incomodando, estamos presentes e devemos estar e falar as coisas que de fato são, né? Eu acho que um olhar histórico e de alguém que se dedica à pesquisa, a trabalhar, e com a legitimidade de alguém que trabalha na Universidade Federal e deve muito, ou trabalhou e deve muito à Universidade Federal, à Universidade Pública, né? Eu acho que ela fica muito claro e evidente isso, né? Embora alguns finjam que não saibam, ou finjam que... Mas já tive, assim, depois... foi até interessante, porque quando o Walid esteve aqui, que a gente organizou uma fala dele aqui, a gente foi a Pelotas, Rio Grande, teve enfim... coincidentemente, depois da gente sair para jantar, tinha um patrício que era do campo da extrema... do campo da extrema-direita, bolsonarista, né? E que é a mesma coisa enfim, que dizer que é sionista, que está colaborando com o sionismo, nem sabe, enfim. E foi muito desconfortante. E eu tenho certeza que ele saiu daquele jantar pensando alguma coisa, refletindo se é possível, né? Porque é muito... E aí a gente vai entrar no grande dilema, né, do nosso país, né? Como a gente vai combater esse discurso, porque isso vai no lado da vaidade da pessoa também, que não dá o braço a torcer, que tem aquela questão construída já, que... Mas, claro, a gente tem patrícios, sim, muito, de uma forma... E, às vezes, tem uns que se aproveitam até e acham que vão passar despercebidos e vão... E aí, só que a gente está atento, obviamente, e é o embate, né? Por isso, contra-hegemônico, mas eu acredito que dentro da comunidade árabe a gente não seja contra-hegemônico. Eu acho que nós somos... a intelectualidade árabe brasileira, ela é crítica, ela tem esse pensamento mais ligado e voltado ao setor progressista, né? Guilherme Boulos é de origem árabe, o Haddad é de origem árabe. Claro que a gente pode falar de Michel Temer, então a gente vai falar de outros. Maluf. Então, isso caracteriza... Tem um livro fantástico sobre isso, né? Como de um pesquisador norte-americano, como a política e o identitarismo árabe trabalham, né? Um pesquisador brasileiro, norte-americano, árabe, enfim, que ele estudou isso com uma forma mais atenta, né? Mas os árabes, eles conseguem se embrenhar na política, né? De diferentes formas, né? Então a gente tem de diferentes setores. A Tebet, por exemplo, é um sobrenome árabe. Então a gente tem muita representatividade e tem muita gente, né, que ativa, né? Mas eu creio empiricamente, né, ou experiência própria, que somos maioria, né, numa perspectiva crítica contra-hegemônica, por que não? Bom, eu gostaria de convidar a todos que se tornem membros do canal, né, que deem um joinha, né, compartilhem, né, esse bate-papo, essa entrevista do Guilherme Cury, que ela está sendo muito proveitosa, né? Eu também quero dizer, né, umas rapidinhas aqui. Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda a Gaza, desta vez com dezenas de barcos, né? A ativista sueca diz que está lançando a maior tentativa de quebra de bloqueio israelense, junto com ativistas de 44 países, e uma grande iniciativa chamada Flotilha Global Sumud,
A gente teve um pesquisador que falou sobre Somut numa live nossa, né? Mas agora vai doer nos sionistas, né? Fundo norueguês, ele vai tirar os investimentos de Israel. São 2 trilhões de desinvestimento de Israel, né? E agora a gente volta à entrevista, Guilherme, né? Bom, a gente falou dos árabes, essa descendência rica, maravilhosa, né? Uma cultura, né, que é de paz, que ela se mistura, ela não tem bloqueios, né? Falamos desse soft power, né? E a pergunta do Bruno, ela foi muito na mosca. E eu quero falar para os árabes, antes da próxima pergunta. De origem árabe, você tem cara de árabe? E aí o Lobão pode dizer. Esse soft power te caracterizou como terrorista. Ou você luta contra isso, já te caracterizou como fanático. Eles pensam que todo árabe é islâmico. Mentira, né? E o islamismo não é fanático, você deve lutar por isso, expressar essas coisas. O soft power sionista é tão poderoso que, por mais direita que você queira representar, você está desumanizado, você deve lutar. Então, joga essa toalha, vem para a rua, combater o nazi-sionismo. Bom, Guilherme, desculpa, deixa eu pegar aqui o roteiro rapidamente. Eu queria até aproveitar esse gancho, Mohamed, a partir de uma experiência pessoal que eu tive ao longo da minha vida. Você falou que ia contar uma coisa, eu fiquei curioso para saber. Então, é muito E no livro relacionado a essa experiências também. Enfim, tem muito a ver com isso, com a pesquisa do Guilherme. Bom, ao longo da minha vida, a partir, por exemplo, de 1991, quando foi a primeira Guerra do Golfo, eu ainda era um garoto, um rapazote, né? E eu comecei a receber apelidos do tipo iraquiano, árabe, terrorista, já me chamaram de Talibã, já me chamavam de Abu, diversos apelidos, todos relacionados a esse estereótipo árabe. Eu nunca liguei, nunca me dei conta disso, mas recentemente, e a partir do meu envolvimento com a militância palestina e todo esse processo que já faz uns 2 anos, e agora conversando com o Guilherme, né, percebo o quanto o estereótipo que é construído pela mídia, né, ele acaba se tornando popular. Pessoas de origem popular falavam assim comigo, me apelidavam dessa forma. E aí eu quero chegar, Guilherme, esse é exatamente o resultado, o que ocorreu comigo, que a grande mídia propõe, que Hollywood constrói a partir dos estereótipos. Não é isso? Exatamente. E olha que eu sou um filho de cearense com uma paraense. Por isso que a representação ela é política, né? A representação parece que é uma coisa superficial, mas ela tem um cunho, uma disputa muito fortíssima, né? Que é consequência palpável, material nas nossas vidas, né? Não por menos Gramsci e todos os intelectuais atentam para essa disputa cultural e o quanto Gramsci também incomoda a extrema-direita e até utilizam dele porque eles, obviamente, sabem dessa disputa cultural e sempre se utilizaram dela, né, para tanto, né? Então, quando eu estava escrevendo a minha tese, que se tornou livro, e agora estou fazendo uma nova edição mais resumida para ficar também, para ela popularizar, porque essa é a intenção também, né, de poder expandir, né, que é necessário, com novas elucidações sobre o que a gente vive hoje, né? Em pleno Carnaval Carioca, por coincidência, um amigo meu saiu fantasiado de árabe, eu nem imaginava, ele com um estereótipo. E quando a gente saiu na rua, era um tal de terrorista, homem-bomba, e fulano e tal, que é isso, foi comprovado ali, que o estereótipo e toda essa construção, ela está explícita, né, na delegação, na representação discursiva da nossa vida, que é importantíssimo. E aí eu vou chegar se vocês me permitem, né, que é uma das questões que eu trago, assim, que eu
foquei na minha pesquisa, nos meus estudos, enfim. Eu fui para a Biblioteca Nacional e pesquisei todos os... fiz um levantamento, né, cataloguei todos os periódicos árabes, dos migrantes sírio-libaneses, chegando também os migrantes palestinos a partir da Nakba, que é quando realmente vêm palestinos para o Brasil de fato, né, em um número maior, né, mapeando, né, todos esses periódicos. Na década de 30, eu me encontro, né, que foi a eureka, né, da pesquisa, com uma revista chamada Liga Andaluza de Letras Árabes. Começa em 1931 e vai até 1951, por 2 décadas, portanto, ela só vai parar ali de 41 a 44, que Getúlio, né, numa atitude ultranacionalista, e as atitudes de Getúlio também, obviamente, extremamente criticáveis, e, enfim, para não dizer outras coisas, ele proíbe qualquer periódico de língua estrangeira de ser publicado no Brasil. Então, ela tem esse hiato de 3 anos. Mas o que eu trago, por que é tão rico, né? Por que Liga Andaluza de Letras Árabes, né? Por que era esse nome, né? Quando os árabes, sírio-libaneses, ou da Grande Síria também, palestinos, e, enfim, da Jordânia, vêm para o Brasil ou para a América, né? Eles olham esse território de misturas, de encontros, de extrema relação pacífica, né, de diferentes religiões, de diferentes culturas, e idealizam como sendo um retorno à Andaluzia. Por que retorno à Andaluzia? Andaluzia, do século IX ao século XIV, né, todos sabemos, foi um período de maior riqueza da cultura árabe, né, quando esteve presente, né, em todo o território, parte do território português, espanhol, enfim, onde floresceu, né? Então a Narda, né, o Majar era o Majar, que é a Narda, que é o renascimento da cultura árabe, né, da arte árabe, da cultura árabe no século XIX. Na diáspora, o Majar, ele é a literatura na migrância, né? O Majar seria a literatura no estrangeiro ou num novo lugar, né? Por isso o Majar é aqui o título. Mas o que eu encontro nessa revista, né, a produção, é justamente celebrar esse encontro de culturas, né, o árabe mistura a poesia, aí eu encontro uma poesia escrita nessa revista, que num poema nós temos língua portuguesa, tupi-guarani, espanhol, árabe, num mesmo poema, celebrando esse encontro. O que eu quero dizer com isso? A Palestina, trazendo para hoje, a Palestina viveu um encontro de culturas, isso que faz um estereótipo do radical palestino, e a gente vai chegar e aí eu vou chegar ao como foi estipulado toda essa criação dessa representação para o que a gente tem hoje de representatividade dessa questão do terrorismo, de todos, e dos próprios partidos, representações partidárias políticas da Palestina. Nós vamos chegar a como são representados, né? Enfim, como Hamas é representado com uma total descontextualização histórica da relação Hamas-Fatah, e como que o Fatah foi destruído por esse discurso também radicalizado, né? E como isso vai culminar no que a gente vive hoje também, né? Como que isso vai ser produzido e reproduzido pelos grandes meios de comunicação. Então, e no estrangeiro, no mundo, né? Quando a gente está falando o quanto importante é esse embate. Então, é isso que a gente procura trazer, né? E tenta elucidar, né? A cultura árabe, ela é uma cultura de integração e de mistura, né? O meu avô, ele ia no candomblé, um negro árabe. Sabe? Que é mais brasileiro que isso e mais árabe que isso. Não tem mais. É fantástico. João Bosco tem a sua origem síria, que é um grande pensador do novo samba brasileiro. E aí vem falar que árabe é terrorista. Vamos para... É isso aí. Perfeito. Mas vamos dar mais uma rapidinha aqui. O jogador do Liverpool, Mohamed Salah, conhece?
Craque? Claro, craque, boa. Joga muito. Criticou o obituário da UEFA, do Pelé palestino, né? Por omitir crimes de Israel. Suleiman Al-Obeid, né? Que era jogador, infelizmente foi assassinado, né? Foi morto no dia 5 em Gaza, enquanto buscava alimento em postos de assistência militarizado, somando-se aos 62 mil mortos pelo genocídio de Israel. Salah reagiu no obituário, né, na internet da UEFA. Ele escreveu: vocês podem nos dizer como, onde e por que ele morreu? Perguntas básicas à UEFA. Estima-se ao menos 800 atletas palestinos mortos por Israel em Gaza, desde outubro de 2023. Boxeador, judô, corrida, né, diversos atletas. À medida que a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ainda prorroga suspender o estado do apartheid israelense e seus eventos de competição. Eu me orgulho muito das torcidas brasileiras com o red card para Israel. A torcida do São Paulo, Atlético Mineiro, do Fluminense, né, do Botafogo, do Flamengo, do meu Inter, né, botando a bandeira palestina e falando contra o genocídio. Outra é a cantora americana Madonna, que já posou ao lado do casal Netanyahu. Expressou sua solidariedade às crianças de Gaza, enfatizando que não suportava ver o sofrimento deles devido à fome deliberada de Israel. Ela se posicionou. A declaração foi feita em uma publicação em sua conta no Instagram, no qual ela orou a Deus que trouxesse luz de seu cuidado à faixa de Gaza. Finalmente, Madonna, né? Bem-vindo ao lado bom da força, deixando esse lado mal. Guilherme, outra pergunta aqui, óbvia, praticamente, uma resposta rápida, né? Porque a gente precisa que mais pessoas digam. Há uma hegemonia sionista na chamada grande mídia brasileira? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Basta ver a naturalização e a forma como é noticiado diariamente, a desumanização, né, que ocorre, né, enfim, a gente por isso essa questão contra-hegemônica ela é eterna, né, e por isso que a posição hoje política brasileira, embora pudesse o governo brasileiro estar fazendo mais de ordem prática, né, mas estar, né, nos BRICS e ter essa posição muito clara, né, contra essa que é muito importante e incomoda, né? E sem dúvida a mídia brasileira, a Globo, dar nome aos bois, né? Ela é porque hoje em dia não denominar genocídio, para mim já é não dar o nome exato do que acontece, genocídio, assassinato, já é compactuar, né? Não, e já é uma coisa, já é epistemologicamente errada, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, então o jornalista, assim, eu sou formado em jornalismo também, né? E o jornalista, ele deve ter esse compromisso, né? Com a denominação correta, né, do que acontece. E a mídia brasileira, em grande parte, ela é no mínimo, né, ela compactua, né, com várias questões e é muito triste, é perverso assim a forma como é noticiada, a forma como a gente está. Ontem foi, né, que o Pedro Bial, né, entrevistou o representante. Pedro Bial dando voz ao genocida. Ele que fez propaganda do Alcnur para os Médicos Sem Fronteiras, uma vergonha, né, da voz. Minha querida amiga Leila Salim Leal estava lá, eu até indico ela para uma entrevista aqui, não sei se vocês já entrevistaram, posso estar comentando. Já veio aqui, já. Veio, minha queridíssima amiga. Já veio aqui, né? Leila é excelente, a Leila estava lá ontem protestando, né, eu até mandei uma mensagem para ela, pena que se eu tivesse aí a gente estava junto nessa, para xingar mesmo e ir para cima, né, porque é isso, tem que estar na rua, tem que continuar organizando,
porque é o mínimo, né, que a gente pode fazer, é o mínimo. Eu choro pela Palestina, eu me tiro o sono, eu não consigo, ninguém de nós consegue, eu me espanto, assim, isso é muito triste, eu me arrepio, assim, falando, porque o que acontece hoje é um absurdo dos absurdos, né? A gente está vivendo uma catástrofe nunca antes. E prevista, né? A gente já estava vendo que ia acontecer lá em outubro, já quando começa essa pseudo-retaliação uma decorrente da Nakba lá de tantos anos, né? E enfim, desde a morte de Yasser Arafat, eu acho que isso é um dos pontos importantíssimos, né? Eu acho que tudo isso, o que a gente vive hoje, assassinato de Arafat e de Isaac Rabin também, por que não? Porque deve ser esclarecido. Quem assassina Isaac Rabin é a extrema-direita israelense que está hoje no poder. Isso precisa ser também muito, que não é dito, pouco dito, né? Que muito se fala também, né? Que o financiamento, né, que esteve por trás disso tudo, né? E norte-americano, enfim, e republicanos da extrema-direita e democratas também norte-americanos. Mas a mídia, não só brasileira, a mídia ocidental, norte-americana, ela é sionista de fato, né? E a gente está vivendo isso na pele agora de uma forma muito triste e dolorosa. Bruno? Guilherme, gente, até peço desculpas para o André e para o Mohamed, porque é raro a gente ter entrevistado que conheça a formação cultural da colônia da primeira metade do século XX. Você é a segunda pessoa que eu converso que tem esse conhecimento, esse domínio. Eu vou te reproduzir a mesma pergunta, a terceira, na verdade. Essa mesma pergunta que eu já fiz para as outras duas pessoas. O que aconteceu com a colônia árabe, como dizia meu avô e meu bisavô? A gente foi absorvido, somos socialmente brancos de classe média e classe alta num país de racismo estrutural. A formação dos estados nacionais nos levou ao afastamento, porque a maior presença, me conheço, eu estou errado, né? Dessa literatura, jornais, revistas, centros de cultura, dessa cultura pan-arabista no Brasil se deu nesse período entre a formação da República Árabe da Síria e o reconhecimento da independência do Líbano. O que aconteceu na tua avaliação como pesquisador da área e como descendente? Por que a gente chegou nessa situação que está, só para fechar, na situação que a gente está agora é hora da virada, né? Agora, hoje, pelo menos nesse país, acho que a personalidade árabe mais conhecida do Brasil é o Walid Rabah. Ou seja, a gente tem hoje uma liderança em conteste da Federação Palestina, que é a menor das colônias, mas proporcionalmente é a que mais fala com a população. Enfim, queria te ouvir a tua avaliação, por favor. Desculpa se eu me estendi na pergunta. Tranquilo. Primeiro de tudo, a gente sobreviveu e viveu o século XX, que é um século extremamente difícil e conturbado, a partir também de toda essa questão hegemônica de produção de sentido, de representatividade consumida por pessoas dessa geração, americanizada, muito. E o soft power, ele é presente nessa dissolvimento, né, de uma reflexão e de uma consciência, porque a consciência étnica, ela também é uma consciência de classe, né? São coisas interligadas. Já diria Nancy, a consciência identitária, ela não pode ser descolada de uma consciência de existência, né? Sem dúvida, ela se dissolve ao longo de compreendendo o século XX, né? E agora o século, as 3 primeiras décadas do século XXI, quando há, obviamente, a internet, né? A internet muda de paradigmas essa nossa forma de relação cultural, né? Também, né? Mas a internet, ela, num primeiro momento, parece que nós teremos mais
aproximação, de fato acelera, mas ela vem também muito com lado, né, com todas com essas questões. Mas, de fato, há um enfraquecimento, sim. Eu gostaria de ressaltar também, o ICA Árabe é um estudo que ainda tenta, mas ele também tem um pouco dessa característica burguesa, por que não? E aí eu vou entrar nessa questão de classe. Eu acho que a gente identificar, eu não consigo culpar ou dizer assim, a cultura árabe, há um enfraquecimento da consciência do indivíduo enquanto coletivo no século, nesses 2 últimos séculos. A gente vive o radicalismo do individualismo. As pessoas são o que é o radicalismo é a individualidade. O coletivismo, o outro, isso é colocado de lado a partir dessa cultura que a gente vive hoje. E a partir disso, todas as etnias, as suas formas elas vão se dissolver. Mas o árabe, ele é obrigado, quase que obrigado, aí eu vou começar a olhar na micropolítica, né, que é tentar responder a sua pergunta. De fato, no primeira metade do século, ele se une, né, com os patrícios, enfim, se fortalece para sobreviver e se mistura. E se mistura para sobreviver também. É uma forma de negociação, né, como o Lesser vai dizer isso num livro muito interessante, né, a negociação da identidade. Né? Então, num país como o Brasil, tu é obrigado a negociar a identidade. E eu creio, né, que ela é muito fortalecida no Brasil em determinados pontos. Eu acho que existe um senso coletivo, existe um fortalecimento, existe um respeito até em determinados setores. Às vezes as pessoas nem se dão conta. Um dos hospitais mais fortes do Brasil é o Hospital Sírio-Libanês, respeitabilíssimo. Enfim, a gente tem também há um respeito, porque se mistura. Mas ao se misturar, tu também pode perder, porque é uma troca. Então, e faz parte do jogo. Então, sim, concordo com você, há um enfraquecimento, de um combate político agora que a gente precisa, de fato, sempre precisou. De fato, há um fortalecimento eu tenho um artigo que fala sobre isso, da diáspora como instrumento político, porque foi na diáspora que Síria e Líbano conseguiram se fortalecer para se tornarem independentes. Era produzido jornais que circulavam pela América Latina, pela América, os Estados Unidos, a América do Norte, e de fato trazendo essa consciência. Por isso que é importantíssimo isso que a gente faz, e essas discussões, mesmo que seja uma gotinha, um grão de areia, mas eu tenho certeza que pessoas que agora estão aqui vendo a nossa conversa vão ficar pensando sobre isso e vão tentar, de uma forma ou outra, contribuir com seus vizinhos, com um amigo. Pô, aquele cara lá falou tal coisa, a gente é mais... Pô, sabia que tal coisa do árabe... Isso vai, de uma forma ou outra, vai tomando parte. Mas eu sou muito... quando o Mohamed fala a gente precisa ir para a rua, sim. A gente tem que ir na rua, porque é na rua que as pessoas nos veem também. A gente, aqui, quando teve agora o ato, tinha poucos companheiros, tinha pouca gente aqui quando a gente fez um ato pela Palestina. Mas a gente foi, e tem que seguir, porque as pessoas têm que olhar, pô, quem são aquelas pessoas que estão ali? Mesmo que seja em pequeno número, mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas, mas é importantíssimo isso. Senti falta da comunidade árabe aqui no ato. Senti, claro, concordo contigo. Mas é isso, não é culpa não é exclusivo dos árabes, dos sírios, libaneses, ou isso é o século XX, é a era que a gente vive hoje. O individualismo exacerbado, as pessoas só pensarem em si, e com seus celulares, e com as suas coisas, e é isso que a gente vive hoje. Agora, esse desafio que a gente tem pela frente sempre, né? Acho que é uma questão de vida até, né? Guilherme, a gente já está no encerramento do programa. Eu vou te fazer uma pergunta que seria a sua consideração final. Pode ser? Claro. O 7 de... Desculpa, Ok. desculpa. Vai lá.
O 7 de outubro de 2023 desnudou a hipocrisia do poder do Ocidente em relação à causa palestina? Não. Acho que o 7 de outubro, não. Eu acho que... Eu penso, né, que o que desnudou e que continua é a perversidade e as ações de Netanyahu, né? Eu acho que isso desnuda, assim, por completo, por total, aquilo que a gente já via há muito tempo, né? É claro que a gente pode ficar debatendo um programa só sobre o que levou o 7, porque não existe antes e depois de 7. O 7 ele é dentro de tudo isso que a gente vive. Eu acho que esse é um grande exercício e é difícil de fazer, porque isso é uma outra... Justamente isso é colocado, até a gente acaba... de outubro, né? Colocando no nosso... na nossa... Tem outras datas muito mais expressivas desse desnudamento, eu acho, que trazem... que colocam tudo por água abaixo, né? Eu acho que é isso. O 7 é mais... É algo que aconteceu, sim, claro, a gente não pode negar que é mas há controvérsias também, e eu tenho muitas dúvidas também o que de fato acontece, o que foi, por quê e como que entraram, e toda a forma que o Netanyahu usa para usar. A gente sabia que ele já estava em declínio político, não seria reeleito, e é um cara que tem essa coisa extremamente podre, egocêntrica, que só pensa num plano de poder, né? Que isso é característico da extrema-direita mundial, é uma estratégia de mantimento de poder, doa quem doer, né? Então isso é uma característica do nazifascismo, da extrema-direita, que é um plano de poder, né? Então é isso que fica escancarado e cada vez mais, né? Para mim, o que fica escancarado, quando a Alemanha agora começa a não e corta, né, financiamentos a Israel. Isso, para mim, é o desnudamento total. A Alemanha que tem um acordo histórico de culpa, obviamente, enfim, a história da Alemanha com Israel, não preciso ficar aqui dizendo, mas, enfim, isso, para mim, é mais simbólico do que o 7, né? Acho que é muito isso. A gente acaba... É incrível como a gente acaba até reproduzindo aquilo que martelam, né, que colocam, né, no nosso consciente, né? É difícil. Bruno? Não, estou mais que satisfeito, não quero estourar a hora de ninguém. Agradecer ao Guilherme, sei que esse ferramenta é com o André, e colocar que esse período do chamado Renascimento Árabe no Brasil, a gente podia nos conhecer um pouco mais, né? Parece que dá um pulo, né? Meu avô era mascate, bum! Virei profissional liberal de classe média e no meio de tudo o que aconteceu. Então, é muito bom ver esse lapso preenchido e essa comparação, né? A dificuldade que deve ter sido para fazer essa pesquisa, porque você também está nessa pesquisa, né? Também é parte dela, dessa figura doida, intelectual contra-hegemônica nesse período do século XXI, em pleno genocídio. Só agradecer ao Arito pela indicação, de minha parte, mais que satisfeito. Passar para ti, Mohamed, e para o André, por favor. Mohamed. Tu quer apresentar seu livro, editora? Ah, legal. Pode ser editora onde a gente pode encontrar também, né? Uhum. Dá para como ele está agora, ele dá para baixar na editora da UFMG, do Pós-Com, da UFMG, do Programa de Pós-Graduação, em PDF. Ele está disponível porque ele é financiamento da Universidade Federal, mas ele tem a versão impressa, que aí tem que entrar em contato comigo, que obviamente, enfim, foi financiado por nós mesmos para ter a versão impressa. Mas eu quero agradecer 3 pessoas: o professor Muniz Sodré, que me acompanhou a trajetória acadêmica,
Mohamed El-Haj, professor da Universidade Federal de... Não, parou. Eu falo do Muniz e foi entrando do Mohamed El-Haj também na FRJ. Desculpa, sim. Só para... Você se cruzaram e não se conheceram. Orientando o professor Muniz Sodré estava na minha banca, enfim, o professor me acompanhou, devo muito a ele de ter me ajudado, me arrepio falando, professora Raquel Paiva, professor Muniz Sodré, professor Mohamed El-Haj, meus 3 queridos amigos, por que não, né, que ajudaram de uma forma sobremaneira também, depois Biblioteca Nacional, enfim, esses 3 são essa pesquisa também, né, e fazem parte de tanta gente que colaborou para isso acontecer. A colega Leila Salim, também, Leal, que também estava, enfim, também ajudou bastante, e a gente trabalhou bastante, então são pessoas importantíssimas, para além também do nosso governo federal, que também a bolsa de pesquisa, que faz com que isso a gente possa, né, produzir e levar, né, a universidade pública, questionar, interrogar, inclusiva, né, então a gente sempre tem que lembrar isso, que nada disso seria possível se a gente não tivesse também a Universidade Federal, Universidade Pública, né, inclusiva no nosso país. Então, isso também é uma questão importantíssima, que a gente não pode nunca descolar uma coisa da outra. Teve um comentário ali que falou que o 7 de outubro é uma consequência. Acho que é o João, alguma coisa, enfim, eu concordo com ele. Ali no YouTube, só para a gente, o pessoal que está comentando, mandar um abraço aí para o pessoal que está ali, agradecer a companhia deles aí na nossa fria noite aqui no extremo sul do país. Não vou desejar boa sorte para o Mohamed da manhã, porque eu sou gremista, mas sou colorado aqui do Rio Grandense. Do Rio Grande. Tendo vermelho está valendo, bicho. Tendo vermelho está valendo. Gente, umas 2 rapidinhas aqui, né? Uma gravação do Big Brother de Israel, né? Foi interrompida por militantes do movimento Standing Together. O grupo judeu-árabe invadiu o palco do programa de sábado, dia 9, com a camiseta com o slogan "Saiam de Gaza". Controlador do tráfego aéreo de Paris transmite Palestina livre para pilotos do El Al. Fantástico. Menos de uma semana após o incidente da pichação do escritório da El Al, onde foi escrito "Empresa Aérea Genocida", em Paris, um controlador de voo aéreo do aeroporto Charles de Gaulle disse aos pilotos da El Al, Palestina livre, pelo rádio, 12 minutos após a decolagem. Digamos a todos os sionistas, a todos que têm uma ligação com Israel, Palestina livre. Né? E um comentário que eu achei muito interessante, que eu vou, inclusive, propor para os comitês, para que façam uma grande movimentação no dia 7 de setembro, no Grito dos Excluídos. Vamos todos para a rua. No Grito dos Excluídos. Somos excluídos e precisamos gritar para sermos incluídos. Né? Estaremos lá dia 7 em Porto Alegre, na Feira Canhota, lá em Porto Alegre, que a gente faz lá, que os queridos amigos lá organizam Feira Canhota, dia 7 de setembro, vai estar muito legal também, já fazendo convite quem é de Porto Alegre, chegar junto. Legal. Porto Alegre, então, né, estejam lá com a bandeira palestina e gritando, né, e marchando, né, pelos direitos humanos e pela justiça social. E quero convidar a todos que na próxima semana teremos Léo Leal, jornalista, mestre em História, doutor em Sociologia. E é isso aí, até a próxima terça-feira, gente. Inclusive, Mohamed, ele inclusive é o pai da Leila Salim. Exatamente. Terça-feira, Leal. Guilherme. Querido amigo, vascaíno. Mas aqui no próximo programa ele não vai deixar a peteca cair, não. Pode ficar tranquilo. Nada contra os vascaínos. Não. Esta é mais uma edição do Oriente Médio em Revista. E na entrevista especial, nós conversamos com Guilherme Cury, pesquisador de ciências sociais, que falou sobre como a grande mídia constrói os estereótipos e desumaniza povos de origem árabe. Essa edição de Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo
André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, além do Mohamed Ali, que integra o Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix passa aí na tela. Lembrando que Oriente Médio em Revista também está no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima e um abraço. Boa noite. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.